como deve estar o ambiente antes do envelopamento. Isso é bem importante, eu fiz um videozinho na semana passada, se não me engano, ele sobre o ambiente controlado, tá, galera? O envelopamento, cara, ele funciona como o detail, tá? Eu não posso fazer envelopamento na rua, nem num ambiente aberto, externo. Por quê? Porque eu tô suscetível a qualquer modificação do clima ou do tempo. Um ambiente muito seco vai trazer contaminação para mim através da poeira, qualquer ventinho que tenha, qualquer coisa vai trazer essa poeira para mim. Um ambiente muito úmido, molhado, chuva, frio, esse ambiente também vai me trazer dano, porque eu vou estar com as minhas borrachas úmidas, vai ter água entre as peças e as borrachas, e isso vai danificar a minha aplicação, vai me trazer problema para a aplicação. Então, o ideal é que o ambiente seja controlado, não necessariamente climatizado, tá? Porque daqui a pouco assim, tu tá pensando em começar e tu fica assim, mas eu não tenho dinheiro para botar um ar-condicionado, não vou começar. Não, fica tranquilo. Mas tu pode começar na garagem da tua casa. Mas a garagem da minha casa, a lateral dela é aberta. Cara, faz uma paradinha de lona, faz alguma coisa que tu consiga minimizar o efeito externo. Ou seja, controlar o ambiente da melhor maneira possível. Lógico, um dia que estiver chovendo demais, tiver um temporalzão, tiver vento, ou tiver, né, daqui a pouco tu mora num ambiente de muito calor e o vento vem e tal, aquela coisa, ele vai acabar danificando também o teu problema. Aqui, por exemplo, eu moro no extremo sul, quase fronteira com o Uruguai. É um frio do janho. Então o que acontece? Tem dias aqui que a gente vai fazer um para-choque, por exemplo, do carro, e na rua tá 2 graus. Eu preciso controlar o meu ambiente, então eu tenho 2 ar-condicionados na minha loja, a gente liga, coloca ele no 26, 28 e tenta aumentar ao máximo a temperatura interna para que fique o menos difícil, né, a minha aplicação, o menos complicado possível a minha aplicação. Então, o ideal é que o ambiente seja literalmente controlado, que tu consiga controlar a temperatura para mais ou para menos e que não tenha nenhum tipo de vento. Mas, como eu falei, daqui a pouco eu quero começar ou estou começando, não tenho ar-condicionado, não tem problema. Tenta controlar pelo menos a ação externa, de vento, chuva, essas coisas. Isso é fundamental para que a gente tenha uma longevidade de aplicação maior, tá? No decorrer dessas limpezas, existe um tempo específico entre uma e outra? Não, Josias, não tem um tempo específico, tá? Tu consegue fazer esse trabalho assim, conforme tu termina um, tu já vai entrar no outro. Tu termina um e entra no outro, desde que tu faça sempre o mesmo processo. Por exemplo, tu começa aplicando o material da parte de trás para frente do carro. Quando tu terminar a frente, por exemplo, de aplicar o vinagre, um exemplo que está lá na frente, tu vai começar já pela parte de trás da limpeza. Quando tu chegar na frente já vai ter dado tempo dele ter trabalhado uniformemente dentro dos poros da pintura. Vou passar o cleaner, começou da parte de trás para a parte da frente, vou passar o álcool da parte de trás, da parte da frente. Lembrem que assim, não existe mistério dentro do envelopamento. O que vocês precisam ter sempre em mente é processo e procedimento. O processo ele tem que ser sempre feito igual e o procedimento, que é fazer algo, ele também tem que começar num lugar e terminar no outro. Estabeleçam sempre processos. Ou seja, o carro chegou na minha loja, o que eu faço? Eu faço isso, isso, isso. Isso é processo. Qual é o procedimento depois que eu fiz isso? É isso, isso, isso. Então tenham sempre processos e procedimentos. Isso funciona para qualquer área. Funciona na nossa vida, funciona na nossa casa, funciona na área financeira, funciona, sei lá, em qualquer negócio é a mesma coisa. Processos e procedimentos, sempre a mesma coisa, tá? Vamos lá. Você usa material nacional automotivo ou só importado? Eu uso
de tudo, irmão, literalmente, tá? Hoje a gente tem como parceiros dentro do nosso projeto de ensino Altac, como material calandrado de cola acrílica, Avery com material cast cola solvente e material calandrado de cola solvente Mactac. O Stammer aí, hoje acordei em tempo de te assistir. Grande abraço, irmão, obrigado pelo carinho de sempre, tá? Josias Neto, show de bola. Então, eu costumo sempre falar sobre isso, inclusive, galera, que a gente tem uma crise de vira-lata aqui no Brasil, né? A galera que trabalha hoje com material produzido no Brasil, que seriam os materiais de cola acrílica, né, ou cola à base d'água, tanto o Imprimax quanto o Altac, ficam naquela parada de meu sonho é meu cliente pagar por material importado. Ai, como eu quero trabalhar com material... Legal, eu acho importante a gente desejar conhecer sobre outros produtos, desejar vender outros produtos também, né? Mas cara, a gente precisa entender, e eu falei isso para vocês, a gente fez aquela aula do retrovisor, né, onde eu trabalhei com os dois tipos de material, fazendo a mesma técnica, foi o mesmo tempo de aplicação, enfim. A gente precisa entender a base, é o princípio. O plástico, o plastiquinho, como eu digo, é a mesma bosta para todos, galera. Material calandrado, material cast, material produzido na China, na Europa, na Bélgica, no Brasil, é plástico, é PVC. Isso a gente precisa entender. Os tipos de cola vão dar diferença sim na nossa aplicação, a forma como é produzido, se é calandrado ou se é cast, vai ser mais confortável ou não para o aplicador, sim. Mas de nada adianta eu ter uma Ferrari na minha mão se eu não sei ouvir o tempo do motor do carro, se eu não sei certo como usar a embreagem e acelerador ao mesmo tempo, como fazer as marchas, não adianta nada, não adianta nada. Então a gente precisa conhecer do carro que a gente trabalha, do carro que a gente pilota, a gente precisa entender sobre envelopamento. Essa tem sido a minha missão nesse último ano, nesses últimos meses com vocês aqui, é justamente ensiná-los e incentivá-los a aprender a trabalhar com material, mesmo dentro de cada limitação. Eu sempre falo, quando a galera me pergunta qual é o melhor material do mundo, eu sempre respondo, para quê? Mesma coisa eu falo do carro.